Hoje pela manhã, podeis assentar. Hoje pela manhã nós falamos sobre algo muito importante que foram os pensamentos e os sentimentos. E ali nós descobrimos o quanto isso é importante. E nessa noite eu quero enfatizar algo sobre o sentimento. Qual é o sentimento mais importante da divindade? Qual é o sentimento mais importante da humanidade? Qual é? O amor. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente precisa então entender um pouco mais na profundidade esse sentimento que é o amor. Sabe, qual é a igreja que viveu o primeiro amor? E que viveu o puro amor? Mas será que João dá algumas alertas sobre o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro amor? Jesus tinha acabado de morrer e agora os discípulos fundam a igreja de Cristo, o cristianismo, do ano 31 até o ano 100. É a igreja de Éfeso, a igreja do puro amor. Mas eu quero que vocês entendam que João e a igreja de Éfeso acaba quando João falece. O apóstolo João, no ano 100. Mas João, ele começou a perceber que a igreja do primeiro amor não estava vivendo o primeiro amor verdadeiramente. Muitos deles. Muitos viviam, mas outros não. O que é o evangelho de João? Hoje eu falei para vocês que Mateus ele foca no leão, Marcos no boi, Lucas na face de homem e João na divindade. Então João ele foca na divindade e ele foca também no amor, nesse maior sentimento. Então João ele vai colocando ali no evangelho de João sobre o amor e a igreja do primeiro amor. Só que o que são as cartas de João? As cartas de João é um apêndice do evangelho de João. João percebe que aquele povo não estava vivendo o primeiro amor. Muitos deles. Sabe como é a igreja de Cristo? Você sabia que na festa de tabernáculos, queridos, eu fiquei por muito tempo estudando as festas, as tribos, a cultura judaica. Quando eu pisei em Israel a primeira vez, eu fiquei assim maravilhada. E ali eu pude entender tantas coisas que eu estudava. E na festa de tabernáculos, eles seguram nessa mão 3 elementos. E nessa mão, eles seguram o etrog, que é tipo um limão siciliano. E nessa mão eles seguram a murta, a tamareira e o salgueiro. E nessa mão então o etrog. O que quer dizer isso? Por que na festa de tabernáculos o povo judeu segura esses 4 elementos? E eles oram para os 4 cantos da terra. A festa de tabernáculos representa a volta de Jesus. As festas nos contam a história da redenção, começando por Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então na festa de tabernáculos, que é a volta de Jesus, eles seguram esses 4 elementos que são os 4 grupos que serão salvos. E o que significa esses 4 elementos? Então a tamareira representa o povo judeu. Conhece a Torá. Eles sabem a Torá de cor. Eles têm o conhecimento que é o fruto. Por isso que a tamareira tem o fruto. E agora, o que é a murta? A murta, ela tem o cheiro. São aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas praticam. E tem algumas pessoas que você fala assim, nossa, isso é um crente, só não sabe que é crente. Pelas atitudes. Não conhecem, mas têm a prática. E agora o que é o salgueiro? O salgueiro não tem o fruto
e nem tem o cheiro. É o ladrão na cruz, mas vai ser salvo. Agora, o que é esse etrog? Esse limão siciliano que está na mão direita, um fruto selecionado. Aquele que conhece a palavra e aquele que pratica. E esse tem que ser eu e você. Um fruto selecionado. Então, se você conhece a palavra, você precisa praticar. E se você conhece a palavra, você precisa entender o que está aqui. E João, ele começa a dizer em 1 João, porque ele está percebendo que o povo que conhecia a Torá não estava vivendo a Torá. Ele está dizendo, olha, vocês conhecem, mas vocês não estão vivendo. E eu preciso relembrar algumas coisas para vocês. Então, 1 João, as cartas de João, é um apêndice. Ele vem recapitulando o evangelho dele. E ele vem falar sobre o quê? Sobre o amor. E eu queria que você então abrisse sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 2, a partir do verso 3. Aqui diz assim, olha. Amém? Nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Agora vem o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Os mandamentos se resumem, do 1 ao 4, amar a Deus sobre todas as coisas. E do 5 ao 10, o próximo. Então a lei resume no quê? No amor, amar a Deus e amar o próximo. Então aqui a gente precisa entender um pouquinho mais. E ele diz assim, olha, então aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso nós conhecemos que estamos nele, se nós temos o amor. E ele diz mais aqui, olha, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos aqui, presta atenção, nós precisamos gravar isso. Se você está em Cristo, você tem que fazer o quê? Andar como ele andou. Grave isso. Andar como Cristo andou. E João vai nos dizer um pouquinho mais. E agora ele diz assim, ó, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Eu gosto de ir na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego. O novo aqui do grego está kainos. Só que o grego tem duas traduções para o novo: kainos e neos. Quando é neos, quer dizer o seguinte: o Rogério foi numa concessionária e comprou um carro zero, neos. É novo, porque ele é o primeiro dono. Agora a Luminha foi numa concessionária e comprou um carro usado, kainos, porque é novo para ela, mas ele o quê? Já existia. Então João está dizendo assim, eu estou dando um mandamento novo para vocês, mas esse mandamento já existe. Eu estou querendo repetir, porque vocês que conhecem a palavra não estão praticando. Vocês não estão sendo um etrog, vocês estão sendo uma tamareira. E o etrog conhece e pratica, e vocês não estão praticando. E nós somos a igreja do primeiro amor. Nós somos a igreja de Éfeso. Quem escreveu o Apocalipse? Foi João. E é a igreja do primeiro amor. E agora João, ele começa a dizer aqui, olha, então eu não vos escrevo um mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vistes. Verso 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz ilumina. Então João está separando aqui, olha, trevas e luz. E Cristo fez a mesma coisa. Quando ele criou o mundo, diz assim, e houve separação entre luz e trevas. E agora veja o verso, então agora o verso 9. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ponto final.
Você disse que é de Cristo e tem ódio de alguém? Se você tem ódio, rancor, mágoa, qualquer um desses sentimentos, não é Cristo que está imperando. E para Cristo imperar, nós temos que ter o amor. Porque Deus é amor. A lei dele se resume no amor. E esse é o maior de todos os sentimentos. Lembra que eu disse de manhã para vocês o que aconteceu com Saul? Porque ele teve ciúme e inveja de Davi. Davi, com todos os problemas dele, amava. E por isso, que mesmo com todos os problemas, Davi superou cada um deles. As pessoas estão doentes porque elas não se sentem amadas. Sabe qual é o problema da humanidade? Eu comecei hoje de manhã. Por que hoje temos tanta depressão? Porque o mundo está cada vez mais egoísta e só pensa em si mesmo. E as pessoas não têm o amor. E sabe o que diz em Laodiceia? Que o amor de quase todos se esfriaria. Ainda bem que é quase todos. Porque aqueles que estão da luz vão amar ainda mais as pessoas. E é para isso que Cristo me trouxe nessa noite, igreja. Para te chamar para ter o maior de todos os sentimentos, o amor. E nós precisamos entender na profundidade o que era amar o ser humano. O que é amar o semelhante. E Cristo é quem vai nos ensinar como que nós temos que amar. E João então aqui é claro. E se você então odeia, em nome de Jesus, nessa noite, você vai tomar uma decisão de perdoar. Não importa o que a pessoa te fez. Quando você perdoa e quando você ama, os grilhões que te aprisionam em sentimentos e pensamentos terríveis vão ser libertados. E você será uma nova criatura em Cristo Jesus. E Cristo quer chamar essa igreja para uma missão muito importante. Ainda existem bancos, a igreja está lotada, mas ainda existem bancos com lugares. E se essa igreja amar as pessoas, não vai sobrar nenhum pedacinho de banco vazio. E uma igreja que trabalha porque ama o Senhor Jesus. E nós precisamos de uma missão, mas com amor. Como é que Cristo foi enviado? Nós vamos entender. E João ainda completa mais ainda. Mas aquele que diz que odeia seu irmão está em trevas. E não anda. E anda em trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram. Quando você odeia, você está cego pelo ódio. E esse não é sentimento de fruto do Espírito. Isso é sentimento do fruto da carne. Aceitar a Jesus é matar a carne e viver no Espírito. E Cristo te chama, a igreja, para viver no Espírito. Se você ainda não vive no Espírito, você vai viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Qual é o amor de Deus? É o amor ágape. Deus ama apesar do que nós fazemos. E nós precisamos amar os outros apesar do que eles fazem conosco. Não é fácil, mas eu posso te dizer que isso é possível. Hoje as pessoas podem me machucarem, podem me maltratarem, que eu dou facilmente a minha outra face. Porque eu entendi que quando alguém está fazendo comigo, não é ela, são as potestades usando a vida dela. E quando você está em Cristo, você tem os olhos de Cristo. Queridos, e Cristo então diz assim, olha, em João capítulo 13, 34 e 35. Olha o que o próprio Jesus vai dizer aqui. Isso aqui é o próprio Cristo dizendo. Aqui diz assim, olha, um novo mandamento vos dou. E agora Cristo diz assim, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ele diz mais,
a vós também, uns aos outros, vos amei. Como que Cristo nos amou? Como que Cristo nos amou? Como? Morrendo! Dando a sua vida. Ei, peraí, César, você quer dizer que eu tenho que morrer por meu irmão? Então vamos ver o que a Bíblia nos diz? Vamos ver como Cristo diz? E aqui ele está dizendo, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui é o próprio Cristo falando. Vamos ver o que ele vai pedir para os seus discípulos? Eu preciso que vocês consigam entender sobre esse sentimento. Porque amor é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. É só uma pincelada nessa noite. E Deus tem um propósito para você. E você vai fazer esse propósito cheio de amor. E vocês vão ver que lindo que Deus vai fazer. E agora o verso 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como é que as pessoas vão nos conhecer? Se nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Tem pessoas que estão em depressão 20 anos, com terapias, e eu começo a ir procurar, e ela diz, não quero. As pessoas que estão em depressão não querem sair do quarto fechado. Vai embora. E eu continuo insistindo, com amor, com amor. E eu vejo cada uma se levantando para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus não abre mão de você. E você não deve abrir mão do seu próximo. Você precisa cuidar do seu próximo. Aquele que diz que ama a Deus tem que ser um missionário do Senhor. Se você vem só nessa igreja para se alimentar, para receber de Deus, está tudo errado. Você tem que dar. Você recebeu para dar. Deus te chama para dar. E agora, eu queria que vocês então entendessem. João 20, 21 e 22. Olha que interessante. João 20, isso aqui, olha o que o próprio Cristo vai dizer. Ele disse assim, olha. Disse-lhe, pois, Jesus, João 20, 21, vou pegar só o 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E como que Cristo foi enviado? Como que Cristo foi enviado? Cheio de amor. Quem é que derrama o amor nos nossos corações? Romanos 5, verso 5 diz que é o Espírito Santo que derrama o amor nos nossos corações. Então, se você não ama, você não tem o Espírito Santo. E qual é a maior necessidade da igreja de Cristo? Qual é a maior necessidade da igreja de Cristo? O Espírito Santo, o amor. O meu verso favorito da Bíblia é: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E você tem dito para Cristo: envia-me a mim? Porque Cristo foi enviado cheio de amor. E nós precisamos ser enviados cheios de amor. Eu vou mais uma vez repetir, eu não sou cantora como as meninas lindas, mas eu amo louvar. E eu amo essa música. Ela diz assim: envio a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém orar, chorar, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a
Senhor quer te enviar, igreja. O Senhor quer te enviar para que você possa cuidar das pessoas, para que você possa falar do amor dele. Sabe, eu preciso mostrar como é que Cristo nos ama. E nós vamos agora em João 21, a partir do verso 15. Se a irmã puder colocar, João 21, a partir do verso 15. O contexto aqui é que Jesus tinha morrido, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e agora quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro fica assim, olha, mal. Pedro não ficou bem. Quem que vocês acham que teria que ser o líder da igreja? Eu não sei se você pensa como eu, mas para mim, Rickson, quem tinha que ser o líder era João. João não deixou Jesus nenhum momento aos pés da cruz. Ele ficou todo o tempo. Mas João não foi quem Cristo escolheu. Por quê? Porque Cristo ama tanto. Se você olhar e falar assim, poxa, Cristo escolheu Pedro. Queridos, Pedro, ele estava sem credibilidade. Os discípulos não tinham mais credibilidade em Pedro. Pedro estava no fundo do poço. Eles tinham, porque Pedro era o líder, ele era o mais velho. Você sabia, jovens, abre seu ouvido. Você sabia que todos os discípulos de Cristo, com exceção de Pedro, que tinha mais de 20 anos, eles tinham entre 15 e 18 anos? Todos os discípulos. E sabe o que João diz para vocês, jovens? Jovens, vós sois fortes. Jesus só chamou adolescentes, jovenzinhos, para seguir Ele. Mas como que você sabe disso? Você tem que estudar. Você tem que ir na história. Mas a Bíblia nos diz claramente. Ei, peraí, não vão pagar imposto para o templo, não? Vai lá, Pedro, pesca. Para mim e para você. Só pagava imposto quem era o quê? Com a maioridade. Só pagou por Jesus e por Pedro. Só Pedro era casado. Por que não pagou pelos outros? Porque eles eram jovens. E Pedro agora não tinha mais credibilidade. Aqueles jovenzinhos olhavam para Pedro, que era mais velho, e dizia, esse aí não. Mas o amor de Jesus é tão grande. Lembra que quando Jesus, o contexto ali do bloco, quando Jesus vai para o Getsemane, ele diz, eu vou morrer. E os discípulos começam a entrar em angústia, está chegando a minha hora, eu vou morrer. E agora os discípulos começam a ficar tristes, e Jesus diz, não se turbem o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ah, que amor, Jesus. Jesus está mais preocupado. Queridos, ele está ali cambaleando, mas ele está mais preocupado com seus discípulos do que com ele mesmo. Nós temos que andar como ele andou. E agora, no capítulo 15, ele vai passando pelo vinhedo, né? E aí ele diz assim, aquele que não dá fruto, o que eu faço? Eu corto. Pedro, eu vou te levantar. Pedro não entendeu nada. Senhor, eu serei contigo. Pedro, antes que o galo cante, tu não me negarás 3 vezes. Mas eu vou te levantar. Entenda isso. Capítulo 16, ele diz, eu vou enviar o Consolador. E o capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E agora, quando é que Jesus levanta Pedro? Então Jesus, ele aparece para os discípulos e diz, olha, nós vamos ter um encontro lá no mar da Galileia. Esperem terminar a Páscoa, 7 dias, e eu encontro com vocês lá. Por que Jesus queria encontrar com eles lá? Por que Jesus queria principalmente trazer à memória de Pedro aquele convite que ele fez? Por que vocês acham que Pedro largou aquelas redes e seguiu Jesus? Porque ele amava Jesus? Não. Porque ele queria um mestre. Porque ele queria um rabino. Pedro era rejeitado. Pedro era rejeitado. E todos os meninos que eram rejeitados tinham vontade de ter um rabino.
Só os que eram the best que tinham um rabino. Então agora Jesus diz: eu vou voltar e vou explicar isso para vocês. Vem e segue-me. Jesus multiplicou aqueles pães. E ele disse para Pedro: vem e segue-me. Quando ele multiplicou, os peixes. Quando ele multiplicou os peixes, Pedro chega nos pés de Jesus e diz: afaste de mim que sou homem pecador. E Jesus diz: vem e segue-me. Mas Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Só que Pedro não aprendeu nada. Pedro não aprendeu a amar como Jesus amar. Ele não aprendeu a servir como Jesus. E agora Jesus vai ensinar para ele. E Jesus diz: eu vou encontrar com vocês lá. A história ela é cíclica, porque Cristo quer nos remeter a algumas coisas. E agora eles estão chegando ali. Pedro tinha uma sede por pesca. Ele amava pescar. E quando eles chegam ali, eles precisavam de roupas, eles precisavam comer. E Pedro diz: vamos pescar. E eles vão todos para o mar da Galileia. E agora Jesus prepara uma comida para eles na praia. E agora Jesus pergunta: pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. E Jesus diz: joga a rede. E eles pescam novamente aquele monte de peixes. E Jesus diz: tendes de comer? Não. E Jesus tinha feito um peixe para eles. E agora João diz: é o mestre. E Pedro se joga no mar da Galileia e diz: eu vou na frente, porque ele vai chamar minha atenção. É o primeiro encontro de Pedro com Jesus. E ele vai dizer: Pedro, quando eu mais precisei de você, tu me negastes, Pedro. E agora Pedro diz: eu vou na frente, para ele não me chamar minha atenção na frente dos outros. E agora esse contexto. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Quando Jesus toca na sua ferida, é para te curar. Quando o pecado é público, o reconhecimento tem que ser o quê? Público. E agora a gente vai ler aqui. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Jesus diz: ágape. E agora ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E agora vamos para o próximo verso. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ágape. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes ele negou? 3. Quantas vezes Jesus vai perguntar? Bom, então vamos lá. Tornou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E agora Simão se entristeceu, Pedro chorou. Por que Pedro chorou? Porque Pedro entendeu que Jesus não tinha motivos para acreditar nele. Porque ele tinha negado 3 vezes. E ele diz: ele não tem motivo para acreditar em mim. E ele começa a chorar. Será que você promete e nunca cumpre para Jesus? E agora diz que Pedro se entristeceu. E agora Pedro começa ali e diz: e Pedro se entristeceu por ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Pedro amava Jesus. Apesar dele ter negado, ele amava Jesus. E agora ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Queridos, isso era em frente de quantos? Todos os discípulos. Todos os discípulos. Jesus não chegou para Pedro apontando o dedo para Pedro e dizendo: tu me negou. Não, ele toca na ferida. Ele vai curar Pedro. Presta atenção. Agora Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro tem que tomar uma decisão. Preste atenção.
Próximo verso. Na verdade, eu te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Opa, que é isso? Como Pedro morreu, amarraram as mãos dele, levaram para onde ele não queria. Veja o próximo verso. E disse isso, significando com que morte ele haveria de glorificar a Deus, e disse-lhe: segue-me. Você não andou como eu andei. Você não aprendeu, Pedro. Pedro, quer apacentar as minhas ovelhas? Então dê a vida por elas. Dê a vida por elas. O que Jesus nos diz? Que vocês amem assim como eu vos amei. Como? Dando a vida. Mas será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida por alguém? Talvez pelo nosso filho. A gente dê. Mas será que você está disposto a dar a sua vida por alguém? Queridos, olha aí o amor que Jesus nos pede. O amor ágape. E ele está dizendo assim, e Pedro, sabe como Pedro respondia? Tu filia. O amor filéu. Você ama quem você quer. Você ama quem está à sua volta. Sua família. E Jesus diz: filia não, Pedro. Amor filéu, filia, não, Pedro. É o amor ágape. É amar a todos. É amar quem te fere. É amar quem te machuca. É amar apesar do que o outro faz com você. E agora Jesus diz: segue-me. Você quer, Pedro? Mas eu quero que você dê a vida. Queridos, Pedro entendeu o que era andar como Jesus andou. Na festa de Pentecostes, Pedro era outro ser humano. Ele batizou 3.000 almas. Deus te quer nessa noite para você sair para uma missão. Filho, você me ama? Tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. O mundo está perecendo por falta de conhecimento. O mundo está perecendo por falta de amor. E se você conhece, é porque você precisa distribuir o amor de Deus. As pessoas precisam ver amor de Cristo em você. É isso que Jesus quer. Jesus quer que uma igreja trabalhe. Jesus, ele falou o tempo inteiro: olhe pelos trabalhadores da vinha. Por que Jesus diz olhe pelos trabalhadores da vinha? Porque ele sabia que as pessoas queriam se alimentar, mas não queria doar. E se você é de Cristo, você tem que se alimentar e doar. Você precisa ser um missionário do Senhor. Você precisa amar, igreja, as pessoas que estão lá fora, como Cristo nos amou. Cristo nos chama para uma missão. E eu queria aqui chamar alguns jovens, mais ou menos uns 10 jovens aqui, bem rapidinho, porque eu vou explicar para vocês qual é o chamado de vocês hoje. Porque o chamado de Cristo, ele vai muito além. Ele vai muito além. Vamos lá. Os jovens, vem. Os homens. Bem rapidinho. Os homens, venha. Pode ser velho, venham. Pode vir. Jesus então agora ele vai perguntar para Pedro: segue-me. Vocês entenderam que tem 2 momentos que Jesus chama Pedro? Jesus chamou Pedro seguiu Jesus 3 anos e meio e não aprendeu nada. E agora depois de 3 anos e meio Jesus chama ele novamente. Então olha, eu queria mais um pouquinho de jovens. Venha. Vem cá, vem rapidinho, venha. Aqui ó, deixa ela vir, deixa ela. Olha só, queridos, aqui estão alguns jovens. Você sabia que cada menininho judeu com 5 aninhos, eles... Vem, irmão, vem. Eu estou precisando de mais homens, venha. Então preste atenção numa coisa. Olha só, queridos, preste atenção aqui. Com 5 aninhos de idade, cada jovenzinho, criancinha, sabia os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. É o Evangelho Primeva. O que é o Evangelho? É esse nome mesmo, Primeva. Ali tem a descendência de Caim. Vem, irmão Carlos.
Ali tem a descendência de Caim e tem a descendência de quem? De quem? De Sete. Luz e trevas. O que nós começamos lá em João? João separando o que é luz e o que é trevas. Então antes sabia muito bem, muito claramente quem era da luz e quem era das trevas. Aqueles que eram de Sete era da luz, aqueles que eram de Caim era das trevas. Então agora as filhas de Caim se misturam com os homens de Sete. E agora não se sabe mais quem é de Deus e quem não é. Quem é da luz e quem é das trevas. Então eu olho para a Heloísa e eu não sei se a Heloísa é de Deus ou se ela não é. Como é que eu vou saber se ela é de Deus? Pelos frutos dela. E quais são os frutos daquele que seguiu Jesus? Amar e perdoar. Amar e perdoar. Isso determina que você é da luz ou das trevas. E agora Pedro, você vai entender que ele era rejeitado. Eu falei de rejeição hoje de manhã. E eu vou falar de rejeição agora à noite também. Preste atenção numa coisa. Agora Pedro, ele era o quê? Pescador. Pescador é porque era rejeitado. Aqueles que não eram rejeitados seguiam um rabino. Nós vamos entender por que Pedro largou aquelas redes. E agora olha só. Pedro então agora diz para Jesus assim: ei Jesus, é 7 vezes que tem que perdoar, né? 2 sentimentos: amor e perdão. É a continuação de hoje de manhã. E agora Jesus diz para ele: Pedro, 7 não, filho. De onde que Pedro tirou que era 7 vezes? Cada judeu, quando cometia algo, perdoava, era obrigado a perdoar 3 vezes. E Pedro queria um elogio. E de onde Pedro tirou 7 vezes? De onde Pedro tira 7 vezes? E ele queria um elogio. E Jesus diz: não, Pedro. 7 não. Caim diz que castiga 7. Mas Lameque, que também é descendência de Caim, diz que é Gênesis 4, 23 e 24. Olha só, prestem atenção nisso, queridos. A Bíblia nos revela tudo. Jesus não tirou 70 vezes 7 de nada. Pedro então diz: Senhor, nós temos que perdoar 7. Não, Pedro, não. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. O próximo: porque 7 vezes Caim será vingado. Então quem é que vingava 7 vezes? Caim. Mas Lameque era muito pior do que Caim. Mas Lameque 70 vezes. Então o mal diz que não perdoa quantas vezes? Quantas vezes? 70 vezes 7. Então Jesus diz: te digo, Pedro, nós somos o oposto das trevas. Se as trevas diz que não perdoa 70 vezes 7, eu te digo que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então Pedro era um rejeitado. Aqui estão esses homens. E vamos colocar que esses homens são tudo criancinha. E eles vão para o primeiro vestibular. E aí quando eles chegavam lá, eles tinham que saber os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. Eles tinham que saber argumentar. Eles tinham que ter eloquência. Eles tinham que contrapor. Eles tinham que decidir, que entender. Eles tinham que saber de cor. Eles tinham que ser os melhores. E agora, para aqueles que não tinham sido bons, o rabino falava assim: o que seu pai faz? Meu pai pesca. Então você vai pescar como seu pai, porque você não pode ser como eu. E aí ele era o quê? Rejeitado. Presta atenção, porque eu estou ouvindo aqui coitado dos que foram escolhidos pelo rabino. Que bênção são os rejeitados, você vai entender. E agora ele dizia: o que seu pai faz? Meu pai faz sandália. Então você vai fazer sandália com seu pai, porque você não pode ser como eu. E o rabino agora dizia que não podia ser como ele, porque como ele só podia ser o quê? Os the best, porque ele era doutor da lei, sabia tudo.
E agora ele dizia para o próximo aqui: o que teu pai faz? Meu pai faz tenda, então vai fazer tenda com seu pai, porque você não pode ser como eu. E embora, rejeitado. Pedro era rejeitado, porque Pedro era o quê? Era o quê? Todos os discípulos eram rejeitados. Todos. E agora, esses aqui eram os bons. E agora esses bons aqui, eles iam passar por mais um vestibular. E eles tinham que saber todo o Pentateuco, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, de cor. Deu prazo para eles decorarem esses 5 primeiros capítulos de cor. Eles voltavam. Hoje nós não temos a primeira fase do vestibular, a segunda fase do vestibular. Naquele tempo também tinha. E agora era só homens, tá? E agora, quando aqueles homens chegavam, dava aquele tempo, e aí ele perguntava: o que teu pai faz? Meu pai pesca. Vai pescar, porque você não pode ser igual eu. Você não pode ser como eu. O que seu pai faz? Pesca. Vai pescar, porque você não pode ser como eu. E aí ia embora. E aí ia ficando. Agora os que ficavam iam saber o Velho Testamento inteiro de cor. Depois que eles aprendiam todo o Velho Testamento de cor, eles vinham, tinham que saber arguir, ter eloquência, saber de cor, contrapor, tinham que ser os the best. Agora, para aqueles que não iam ser, ele dizia: o que seu pai faz? Meu pai planta. Vai plantar como seu pai, você não pode ser como eu. O que seu pai faz? Meu pai pesca. Vai pescar como seu pai, que você não pode ser como eu. E ia embora. O que seu pai faz? Tenda. Vai fazer tenda, porque você não pode ser como eu. O que seu pai faz? Pesca. Vai pescar, que você não pode ser como eu. O que seu pai faz? Pesca. Vai pescar. A maioria deles era pescadores. Vai pescar, que você não pode ser como eu. Agora esses aqui eram os the best. E ele ficava mais ou menos com essa turminha aqui, ó. Era de 3 a 5 pessoas. Agora aquele rabino, ele dizia para aquelas pessoas aqui, ó, que ficavam: vem e segue-me. Vocês podem ser como eu. Porque eles eram o quê? Eles eram o quê? Os the best, os melhores, ok? Então agora ele dizia: vem e segue-me. Então assim, olha, aquele rabino dizia: vem e segue-me, você pode ser como eu, né? Agora então ele dizia: vem e segue-me, você pode ser como eu. E agora eles seguiam aquele rabino todos os dias, moravam com ele. Paulo era seguidor de quem? De quem? Vocês podem sentar. Era um seguidor de quem? De Gamaliel, porque ele era o quê? Um the best. Mas Pedro era o quê? João era o quê? Tiago era o quê? Eles eram o quê? Rejeitados. Então quando Jesus diz assim: Pedro, vem e segue-me, o que Jesus está dizendo para ele? Você pode ser como eu. Aí quando ele vê João, pode sentar aqui agora, pode sentar. Aí quando ele vê João, por que isso que Pedro, quando Jesus diz vem e segue-me, tem uma profundidade tão grande? Porque Jesus está dizendo para Pedro: vem Pedro, você pode ser como eu. E Pedro largou aquelas redes e seguiu. Por que Jesus está perguntando de novo para Pedro? Tu me amas? Tu me amas? E Jesus está tocando no quê? No amor. Pedro, eu te falei que você iria me seguir e você tinha que ser como eu. 3 anos e meio e você não foi como eu. Você não me amou. Você não amou os outros. E eu vou te perguntar de novo, Pedro. Mas agora, eu vou te perguntar tão no profundo, que eu vou até te mostrar com que morte você vai me glorificar. E aí você toma uma decisão, se você quer me seguir. E agora ele diz o quê? Vem e... Volta lá, João 21. João 21, a partir do verso V. E Pedro, um antes, 19. O 18, desculpa.
Na verdade te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo. Pedro ia para onde ele queria. Mas quando fores velho, olha só o que ele diz ali. Estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E ele estava dizendo isso com que morte Pedro haveria de 19. Com que morte, e disse isso, significando com que morte ele haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Eu dei a vida. Quer me seguir? Você tem que dar sua vida. É assim, Pedro, que mostra que você está na luz. Se você ama como eu amo. Isso é profundo. Isso é profundo. Mas se você está na luz e odeia seu irmão, você está nas trevas, mesmo estando aqui dentro. Se você diz que está na luz e não perdoa seu irmão, você está nas trevas. E Jesus quer te libertar. Porque Satanás, ele veio para nos escravizar. No ódio, no rancor, na mágoa. E aí você é escravo dele. E você dá legalidade para ele. Por que aconteceu o que aconteceu com Saul? Porque ele deu legalidade. Porque ele teve inveja, ciúme, ódio de Davi. Qual é o fim dele? Suicídio. Mas Davi, ele amou Saul. Qual é o fim dele? Vitória em Cristo. Apesar das rejeições. Agora todos os discípulos então largam aquelas redes e começam a seguir Jesus. E todos eles deram a vida. Todos os discípulos, com exceção de Judas, deram a vida pelas ovelhas de Cristo. Você está disposto a dar sua vida? Mas nessa noite eu vou te pedir um pouquinho menos. Nessa noite eu quero te pedir para que você escolha uma pessoa para você orar. Durante 21 dias. Peça ao Senhor: Pai, quem eu devo orar? 21 dias. E essa igreja tem um projeto. Para dia 6 de maio, nós temos um chá para as amigas. Você vai orar 21 dias por uma amiga. E você vai mandar convites para ela. E você vai mandar recadinhos do coração para ela. E depois você vai fazer o convite e trazê-la para Cristo. Eu quero mostrar aqui os convitinhos. Queridos, Cristo quer que você dê sua vida. Nós estamos pedindo muito pouco. É que você busque alguém para Cristo. É que você trabalhe para Cristo. Dia 6 de maio. 6 de maio. Esses cartõezinhos, ao invés de ser assim, olha, de papel, nós vamos fazer o digital. Nós somos da era do virtual, né? Se você quiser, eu vou deixar esses com a dona Neuza. E aí você quiser falar: não, eu quero aqui do modo antigo. Então você pega e digitaliza. Ou então você pega o próprio digital e manda imprimir pelo digital mesmo. Então nesse primeiro, diz assim, olha: querida amiga. E aí diz assim, olha: o Ministério da Mulher da minha igreja está realizando um projeto chamado Amiga de Oração. E eu escolhi você para orar. E aí diz assim, olha: durante 21 dias eu estarei orando por você. Sua vida vai mudar e você precisa acreditar. É a fé que move montanhas. Você receberá muitas bênçãos. E no final dos 21 dias, eu tenho algo
muito especial para você. Você não fala do chá ainda. Você só mandou que você está orando por ela. E aí, você vai mandar, a dona Neuza vai te mandar cada um no tempo para você mandar para a sua amiga. Então, a partir de amanhã, ela vai te mandar o primeiro. E você já, nessa noite, você vai decidir por quem você vai orar. Você quer ser curada? Você quer ser curada? Comece a amar. Comece a servir. Comece a ser como Jesus. E você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Isso é cura para essa igreja. Você vai se sentir como Jesus. E aqui diz assim: amiga, estou orando por você. Deus criou você para ser feliz. Ele quer te abençoar. Confie no poder da oração. Estou orando por você. E aí diz assim, olha, Deus quer te ver feliz. Transmita alegria. E aí vai falando mais algumas coisas. E você vai mandar para ela. E aí quando chegar o terceiro, aqui diz assim: olá, amiga, falta pouco tempo para o nosso encontro. Você vai amar. A festa já está sendo preparada. E estamos felizes. Principalmente porque você vai fazer parte dessa festa. Nosso objetivo é mostrar o quanto você é importante. Uma coisa vou te dizer: como é bom orar por você. E agora no quarto convitinho que você vai mandar para ela, você vai mandar o convitinho especial. Onde vai ser o chá, o local, a hora, a data. Eu tenho certeza que Deus vai atuar através da sua oração. Quer dar autoridade para o céu? Ore. Nós estamos no meio de um grande conflito entre dois senhores: as trevas e a luz. E as trevas chegou para o céu, para Deus, no céu, e disse assim: não é justo essa guerra. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Eu não sou. Sabe o que Deus respondeu? Preste atenção nisso. Ok. Eu me limito à oração dos meus filhos. Sabe como que Deus age na terra? Quando seu povo ora. Todas as vezes que Deus queria fazer algo, Ele mandava o seu povo orar. Elias, ore para não chover. Elias, ore para chover. Deus podia não mandar chuva e mandar chuva. Mas Deus só atua com a sua oração. Por que Satanás treme quando ele vê um cristão de joelho? Está dando autoridade para Deus. A sua oração, cheia de amor, vai subir como incenso de aroma suave. Porque sem amor, a oração não passa do teto. A gente precisa entender a palavra na profundidade. Moisés, ele orava no altar de incenso. O incenso é a graça de Cristo. Mas o que Moisés misturava naquele incenso? Sal. E por que ele misturava sal? Porque sal é o tempero que você dá à oração, o amor. Se você ama, se você ora com amor, sobe como incenso de aroma suave. Porque Deus é amor. Deus é amor. O maior sentimento que existe é o amor. E Deus quer que você mostre que você é da luz, amando as pessoas. Mulheres, quantos de você está disposta a participar desse chá? Então todas que levantaram a mão, vem aqui por favor. Não, nós vamos ungir. Dona Neuza, dá tempo de ungí-las para essa missão? Então nós vamos ungí-las. Todas que vão participar desse chá. Glória a Deus.
Glória a Deus por isso.